Pai Celestial, Pai Celestial, que privilégio, Senhor, ter o Deus da criação como nosso Pai. Quem crê no Senhor, Pai, o mundo inteiro diz: sou filho de Deus. O Senhor ama a todos e ama profundamente. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, Senhor? Que o Senhor quer o ser humano eternamente junto do Senhor. Mas é claro, lavado pelo sangue do Calvário, o sangue da cruz. Como o Senhor diz através do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o Senhor diz: porque fostes comprados por bom preço. Não foi com ouro, não foi com prata. Senhor, a tua palavra é tremenda. O Senhor diz: mas com o precioso sangue de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, certamente alguém que está angustiado e recebendo esta oração. Pai, alguém cujo coração está tão amargurado que chegou a pensar em acabar com a vida, pensando que a vida não vale nada, não tem valor algum, quando o Senhor transforma todas as coisas, mas é de dentro para fora, com o coração aberto para entender esses valores, que o Senhor desceu do céu, tomou a forma de homem, foi ao Calvário como cordeiro, como ovelha muda, e foi até a cruz para pagar os nossos pecados. Essa pessoa foi comprada pelo Senhor. Pai querido, derrama do teu poder sobre ela. Acalma esse coração. Fortalece essa vida. Cerca com os teus anjos, os teus cuidados. E a razão pela qual trouxe tanto sofrimento, põe teus olhos. Porque para o Senhor nada será impossível. Pai, nós agradecemos. Agradecemos de todo o coração, pois somente pelo Teu Espírito Santo é que se compreende as coisas espirituais que regem a vida nesta terra. Nosso Deus, muito obrigada. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? E então, dando continuidade aos assuntos, quarta, domingo, quarta. Olha só, gente, nós vimos domingo passado, antes de citar aqui para você abrir a Bíblia, hoje o assunto é a boca e as emoções. Assunto é perigoso. Como assim? Abrir a boca debaixo de fortes emoções ou de um momento de pressão violenta é perigoso. Por quê? Então vamos na simplicidade, vamos rever a palavra de domingo, Tiago 1,19. Vamos lá? Tiago 1,19. Então, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, vou dispensar o título, porque nós só vamos ler aqui um versículo, uma parte. Então, vamos juntos? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Interessante, né? Então, 3 coisas aqui que precisam ser praticadas, vividas. E é claro, não é, que a gente precisa compreender bem para... Na verdade, gente, se não houver leitura constante, de quando em quando voltar a ler isso, essa parte, vai lembrar, depois meditar, degustar isso, colocar isso para dentro, mas as formas, né, os momentos, aí poder aplicar isso. Sabeis isto, o Espírito Santo está dizendo, meus amados irmãos. Bom, se fala irmãos, já está dizendo que é para aqueles que realmente servem a Jesus, são de Jesus, porque irmãos em Cristo, né, lá comprados pelo mesmo sangue.
todo homem, o homem aqui como gênero humano, não classifica somente o gênero masculino, mas todo ser humano que pertence, que dá atenção a Deus. Mas todo homem seja pronto para ouvir, pronto para ouvir. Olha, como sempre digo, a nossa cultura não é muito, tá, de saber ouvir. Somos muito de falar, muito de ação, isso é uma realidade, tá? Isso é realidade cultural mesmo, tá? Se fala muito, se conversa muito, se age muito. Claro que tem as exceções, pessoas meio paradas. Às vezes a gente brincando diz, tem o lento, tem o lerdo, né? Tem o lentinho, tem o quase parando, tem o parado. Mas são casos raros, né? Penso eu, porque a nossa cultura é meio acelerada. É só você observar o trânsito, sim ou não? De vez em quando você pensa que tem alguém voando, você vai ver, não é voo, é uma moto, é um carro, não tem asas, mas passou, porque o livro de Daniel diz que o anjo veio voando rapidamente, então a gente entende que o voo é rápido. Mas então é isso, uma realidade, muita correria, e isso às vezes atrapalha, porque tudo tem seu momento. É um momento que é necessário parar, refletir, parar, analisar, rever, para poder dar continuidade acertando, melhorando, ou não cometendo os mesmos erros. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Só que quando a ira vem, irmãos, ela vem por uma circunstância adversa, normalmente uma pressão muito violenta. Somente quem é uma pessoa calma. Por exemplo, eu me lembro de Moisés. Nós temos que ver por quê. Moisés não se irou, mas se desesperou. E no desespero ele fez uma oração errada. Vai comigo lá em Números, capítulo 12. Primeiramente o versículo 3. Números, capítulo 12, versículo 3. O que diz aqui, irmãos? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, todas as gerações que viviam nessa época, nesse período, de todos, Moisés era o quê? O mais manso de todos. Tem gente que entende isso da forma como eu brinquei anteriormente, não é? Pensa que é uma pessoa lerda, que é uma pessoa parada. Não, irmãos. Não, Moisés atendeu a tudo que Deus lhe mandou fazer, tudo que Deus lhe ordenou. Se Deus dizia a Moisés, quando a nuvem se movia, Moisés logo tratava, vamos desmontar o tabernáculo, vamos desmontar as tendas, vamos avançar. A nuvem parava, vamos parar. Moisés foi pronto, vai falar com o faraó, lá foi ele. Agora ele era um homem manso. O que significa isso? Olha, nós temos que usar às vezes alguns termos que são bem conhecidos popularmente. Espírito desarmado. Às vezes o cristão cai, às vezes a pessoa cai num laço, irmão, num laço. Ela cai numa cilada, porque ela não sabe esvaziar o coração das revoltas, das iras, que acumula, de repente, por viver sob pressão. Há pessoas que vivem sob pressão no trabalho. Às vezes o chefe, ele não tem consciência de nada, é desumano e pressiona. Às vezes a pessoa sofre pressão em família. Então, quando vai acumulando isso, é perigoso. No caso de Moisés, ele não explodiu. Mas olha só, passavam pelos ouvidos dele, chegavam aos ouvidos dele. E ele acabou deixando entrar no coração dele as queixas do povo que eram contra Deus e contra ele. Agora você vai no capítulo 14.
Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro no capítulo... Isso. Volta no capítulo 10. Vamos pegar o 10, que é melhor. Aí a gente pega o último versículo do... Capítulo 10, passa para o 11, agora é o versículo 10. Números, capítulo 11, versículo 10. Alguém vai dizer assim, pastor, esqueceu. Capítulos e versículos, irmãos, a gente guarda na memória. Agora, a inspiração da palavra vem no coração. Então, vamos compreender que somos seres humanos normais, graças a Deus. E por isso somos falhos. Então, Números, capítulo 11, versículo 10. Vai comigo. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha bem, o que nós vimos no capítulo 12? Moisés era o homem mais manso do que todos da face da terra no seu tempo. Deus observou isso e fez isso chegar a nós. Então o homem mais manso, ele está agora angustiado, ele está indignado. E aí, pareceu mal aos olhos dele. Ele ouve as pessoas lá, multidões. Gente, não era uma brincadeira. Estima-se em 3 milhões de pessoas. Por quê? Só do gênero masculino, os que saíram do Egito, só do gênero masculino eram 600 mil. Lembrando que a maioria casados, a maioria era gente casada. E naquele tempo não tinha nenhum método contraceptivo, então eram muitos filhos, famílias grandes. Então, entre mulheres, homens, mulheres e crianças, a estimativa é de cerca de 3 milhões de pessoas. Não é brincadeirinha, misericórdia. E Moisés escuta, você observa, então, ouviu Moisés, o povo chorar pelas suas famílias. E quando eles choravam alto, iam para a porta da tenda berrar mesmo. Esse Moisés nos tirou do Egito. Esse Moisés, cadê Deus? Aí Moisés desesperado. Moisés não os ataca. Moisés não solta a língua contra eles. Mas Moisés está profundamente angustiado. E então ele está pressionado. O que aquele povo está falando entrou nos ouvidos dele, mexeu com o coração dele. Esse é o ponto central. Agora vai no versículo 11 agora. Aí o título da oração dele, Moisés acha pesado o seu cargo. Dá uma paradinha. Até aqui ele não tinha achado nada. Ele estava indo tranquilo. Mas a pressão está muito violenta em cima dele. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como aio? Leva o que cria, a terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos. Se não, e não me deixes ver o meu mal. Ele nunca deveria ter feito essa oração, irmãos, nunca. Ele está orando, ele está conversando com Deus, mas está sob forte emoção. A emoção, ela vai mexer, ela trabalha com sentimentos, emoção é sentimento. Mas dependendo dos fatos, do que seja, que mexe com o coração, a pessoa pode ter angústia profunda, desespero, amargura profunda, revolta, raiva, ira, ódio, explosão, cólera. Os sentimentos são os mais diversos, que trabalham de formas diversas.
Como Moisés era um homem manso, ele não dá o troco para eles, não. Deus me usou para tirar vocês do Egito. Como é que vocês se levantam contra Deus e contra mim? Ele não fez isso. Você vê que Moisés era um homem espiritual. Porque normalmente quando a pessoa está debaixo de fortes emoções, ela lida com a pessoa que está mexendo com as emoções dela. Tira satisfação, joga na cara, faz isso, faz aquilo. E quem é espiritual não. Sabe que a luta é espiritual. Só que no caso ele é um ser humano e está se sentindo impotente diante das circunstâncias tão fortes que eles estão vivendo. Porque o povo está pedindo carne para comer em pleno deserto. Isso tem um sentido, né, irmãos? Que a pessoa não sabe passar dificuldade nenhuma, quer logo essa sua satisfação. Todo mundo quer soluções rápidas, todo mundo quer tudo para ontem, todo mundo quer viver literalmente, esplendidamente, regaladamente. Vamos à realidade. E quando se passa uma lutinha, tá? Muita gente, sem a busca de Deus da forma certa, demora a sair dessa batalha, o que se torna um deserto longo, que poderia ser curto, como foi o caso deles. Eles não ficariam mês e meio nessa caminhada, nessa trajetória. Isso porque havia mulheres grávidas, muitas crianças, idosinhos, então muitos animais. Eles não ficariam mês e meio pelo trajeto, mas as murmurações mexeram demais. Eles murmuraram tanto que eles acabaram se atrapalhando, se contaminando a si mesmos. Ficaram rodando no mesmo lugar. Então, como a gente sabe sobre as murmurações, volta e meia, de vez em quando é bom lembrar do estudo da... Não murmureis, como eles murmuraram. Lá na carta, Paulo escrevendo aos Coríntios faz lembrar isso. Ele diz, não murmurem. Eles murmuraram e acabaram perecendo lá. O destruidor acabou com eles. Então, a murmuração, ela traz o demônio, ela atrai o mal, ela atrai as forças malignas e a pessoa tem que... É tempo de orar. Agora, orar sob forte emoção, dependendo dos sentimentos que estejam trabalhando no coração, até os pensamentos ficam inflamados. E onde é que isso vai trazer resultado? E quais serão os resultados? Obviamente pela boca. É a boca que solta a explosão de raiva, é a boca que ofende, é a boca que explode, é a boca... Mas tudo isso sai de dentro. Então é preciso tomar muito cuidado com os momentos e saber, por isso, gente, que o Espírito Santo, Deus é tremendo. Você vê que Deus diz que o que mais se deve guardar, acima de tudo, é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o Espírito de Deus está dentro, se você tem guardado a palavra, tem meditado nas palavras que Deus tem falado com você, desde que você se converteu, obviamente você tem um tesouro dentro de você. E naqueles momentos, no meio da pior dificuldade, o Espírito de Deus nos faz lembrar da palavra necessária, oportuna, para que não tomemos atitude errada, para que não se caia numa cilada. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. É guardar a palavra para que no momento certo se tenha essa palavra, essa solução, essa resposta, essa direção. Só que Moisés, ele foi orar debaixo de forte emoção. Ele poderia chorar. Quantas vezes você vê homens e mulheres de Deus que, no momento de pressão, como Ana, por exemplo, a Ana foi chorar na oração, mas ela nem abria a boca, ela sussurrava a oração dela, foi sábia. Porque se ela fosse soltar em cima da Penina as ofensas que ela recebia, ela seria uma mulher de nível baixo, como a outra era. Só que ela não desceu o nível. Só que ela é um ser humano, ela era um ser humano. O Moisés é um ser humano. Só que o Moisés, ele foi orar debaixo de forte emoção. Quando ele estava no meio, dentro da pressão, da pior pressão. Ele acabou de ouvir o povo lá. Aquelas milhares de pessoas, milhões, todo mundo chorando. E o nome dele na boca dessa gente. Esse Moisés nos tirou do Egito, nos fazia passar fome. Tarará, tarará. Olha, irmãos, tem gente que no dia do juízo não sei não. Tem filhos que quando passam qualquer lutinha, culpam os pais. Eu te pedi para nascer, é uma das piores coisas que alguém pode falar. Deus condena isso.
Tem gente que debaixo de pressão de um chefe ou de um patrão, solta a língua contra o patrão. Cuidado, que de toda palavra vamos responder no dia do juízo. Por que não leva a coisa espiritualmente? Por que não vai orar? Mas não ora nesse momento. Acabou de ouvir uma ofensa, foi orar. Não é hora de orar e dizer, Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Vai chorar, vai para um canto, deixa para orar quando o coração acalmar. Amém, Jesus? Assim acontecem as explosões em família. Por que os graves problemas, por que o grande número de assassinatos, por que a maior parte dos crimes passionais acontecem por causa dos sentimentos? Um crime passional por causa de sentimento. Uma vingança, uma paixão. O diabo se aproveita disso. Então a pior coisa, irmãos, é agir sob forte emoção. É melhor ficar quieto num canto, refletir um pouco, chorar. Sério mesmo. Vocês sabem que o choro, há momentos que o choro, literalmente, ele te limpa por dentro, ele faz você botar para fora em lágrimas, é uma coisa incrível. E quando você for orar, teus sentimentos já são outros. Temos que seguir isso, irmãos. Temos que seguir isso. Agora, não abrir a boca nesses momentos. Que isso, pastora? Vocês viram a oração que Moisés fez? Me mata! Se ele tivesse já deixado aquilo passar, ele ia dizer, Senhor, está pesado. Só me ajuda. Só que quando ele fez essa oração, Deus respondeu, obviamente, a Moisés, não, você não vai levar sozinho. Aí mandou Moisés reunir 70 anciãos do povo, que eram os sábios, e repartiu a unção que estava sobre ele com esses 70. Ou seja, Moisés perdeu, irmãos, o galardão que era todo dele, que ficou dividido por causa de emoção. Porque ele abriu a boca debaixo de forte emoção. Então, como é que se deve tratar as emoções? Exatamente, irmãos, com a sabedoria de Deus, quando tudo vai bem, leitura e meditação, irmãos, e oração. Tem que pedir ao Espírito Santo que ajude, porque o ser humano, ele é falho. E ele só é completo se ele tem Jesus e se enche do Espírito Santo. Se ele não for cheio, ele não está completo. O Espírito Santo é que faz lembrar. Lembra que Jesus disse no Evangelho de João? Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, os faria lembrar de tudo quanto ele havia falado, ensinado. Então, isso é para a nossa vida prática. Abrir a boca debaixo de forte emoção vai trazer problemas. E pode trazer problemas tão graves que pode levar um casamento à destruição. Eu vou contar um caso para vocês. É difícil se contar esse caso sem rir, mas é um troço dramático, mas... Um infeliz de um marido, não foi aqui não, tá? Vocês não pensarem, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Um infeliz de um marido, sem Jesus, tá? A esposa, a nova convertida, não tinha maturidade nenhuma. Um infeliz, vamos a um exemplo. Um infeliz, na hora da raiva, a esposa tinha engordado um pouquinho, por conta de tratamento, de remédio, coisa assim. E o marido, num bate-boca, que nunca deveria ter acontecido, coisa foi feia, ele a chamou pelo nome de um animal. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Eu falo ou não falo? Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso sem rir? Se for um sofrimento para ela. Isso tem muitos anos. Ele não chamou ela de anta, não. Chamou de vaca. Só que ela estava debaixo de forte emoção de fragilidade. Ela estava muito fragilizada. Primeiro pela situação de ter engordado por causa de tratamento. Fez um tratamento. Uma série de fatores se somaram com as medicações e ela acabou engordando. Mexeu com o corpo dela. Quem entende disso? Pessoal da área.
E ela acabou ganhando os quilos e ele era muito exigente. E ele soltou assim com raiva. E aquilo entrou no coração dela. E dali em diante ela não conseguia mais ter vida conjugal com ele. Ou seja, ele matou os sentimentos dela. Ele arrebentou com ela. Se ele tivesse analisado que ela engordou em razão de um tratamento que fez, coisa séria, ele teria ajudado ela. Não, nós vamos trabalhar juntos para... Mas a coisa foi violenta. E daí ela entrou numa... Esse pessoal quando chega, irmãos, algumas pessoas quando chegam a nós, chegam num estado que misericórdia. Ela estava pensando em acabar com a vida. Graças a Deus ouviu a palavra e se levantou, não destruiu o casamento, mas um cristal rachado fica complicado, né? Porque foi uma palavra muito pesada, muito violenta. E as pessoas na hora da raiva não pensam. Você lembra o que nós ouvimos em Tiago 1,19? Então vamos lá, são 3 coisas. Primeira, todo homem seja pronto, tardio, para falar. Sempre pronto para ouvir. Como ela era uma pessoa que dava atenção ao marido, acabou com ela. Pode-se dizer que por dentro ela ficou arrebentada. O Espírito Santo tratou, ela melhorou, mas... E Jesus explica, irmãos, que a boca fala que o coração está cheio. Os fariseus, eles viviam elogiando Jesus. Há pessoas que, infelizmente, não se endireitam. Há pessoas que até as pessoas sem Jesus, elas não têm sequer o bom senso. Tem gente que até com brincadeirinha... Olha, eu vou dizer para vocês, podem me criticar, detesto apelidos. Detesto apelidos. Eu gosto de saber o nome, eu gosto de chamar pelo nome. Essa coisa de apelido. Porque às vezes há pessoas que colocam os apelidos justamente para criar aquele estigma, aquela marca naquela pessoa. Caramba, de repente vai machucar a pessoa o resto da vida. Vai desde a coisa mais simples, né, irmãos? Ah, seu orelhudo, seu narigudo, seu sei lá o quê. Nunca. Bom, enfim, é coisa séria. Bom, então, olha só, dentro do que abrir a boca sob forte emoção vai dar problema sério. Então, vamos lá. Por quê? Porque, normalmente, as emoções, elas saem de dentro do coração. Mas Jesus disse que as palavras também saem de dentro do coração. Então, elas se misturam, ou seja, as palavras estão cheias das emoções. Aí vai comigo lá em Lucas. Lá em Lucas. Lucas é bem objetivo nesse sentido. No capítulo 6 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6. É o versículo 45, objetivamente. Lucas 6, 45. Quem lê comigo? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E quando o coração está cheio, olha, cheio de raiva, claro que as palavras sairão cheias de raiva, serão palavras iradas. Esse é o perigo. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, que é sincero no seu coração e sabe dos valores, tem consciência e quer realmente viver com Deus,
né? Ele se prepara para enfrentar os momentos difíceis no Espírito Santo. Ou seja, a verdade, irmão, gente, é que nós precisamos, logo pela manhã, ao acordar, buscar a Deus. Porque a gente sabe que, de repente, no decorrer daquele dia, pode surgir um problema sério. Você pode se deparar com uma situação inusitada. Ou com alguém, vamos ser realistas, você pode se deparar com alguém, vamos dizer, um funcionário novo, ou mudou a chefia e chegou do avesso. Não posso imaginar um ser humano do avesso. Se roupa do avesso já é feio. Um dia desse, uma senhora estava aqui com uns fiapinhos assim para o lado. Eu falei, irmã, vem cá. Acho que a senhora vestiu a blusa contrária. Ai, pastora, obrigado, vou correr no banheiro. Não é que é mesmo? Foi a pressa. Eu falei, estou só lhe ajudando. Não estou criticando, por favor. Só lhe ajudando. Falei no sentido de ajudar, porque tem roupa que até hoje, os fiapos hoje estão comuns. Mas deixando isso de lado. Essa parte aqui, irmãos, tem que ser alvo de muito estudo nosso, de muita leitura, reflexão, meditação. Por quê? Faz parte da cultura, tá? Vamos à cultura populesca aí, né? Fez, levou. Isso é um mundo, não tem nada a ver com a gente. O apóstolo Paulo disse, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre as aflições. A palavra diz, né? Jesus disse, amai a vossos inimigos. Então o cristão, ele tem que se preparar para esses momentos. E não são fáceis esses momentos, porque somos seres humanos normais, dotados de emoções, de sentimentos. Porém, quando nós lemos, estudamos, ouvimos, meditamos e oramos a Deus, o Espírito Santo nos ajuda. Então, nosso coração, ele como que vai amadurecendo. Nesse amadurecimento, tá? Que é o crescimento espiritual, nós vamos melhorando. Então, vamos assim como que errando menos. Amém, Jesus? Amém. É? Sim ou não? Por exemplo, eu tenho certeza que aqui tem muita gente que se ouvisse um desaforo antes de aceitar Jesus, explodia. Mas hoje o pavio curto acabou. O pavio ficou longo. Não ficou longo? Longo, né? Longanimidade. O que é? Faz assim com a mão, ó. Longo, longo. Diga longanimidade. É paciência elástico, tem esticando. Não fala agora, fica quieta, aguenta mais um pouco, espera. Espera um momento. Nós somos muito, a nossa cultura é muito precipitada no falar. Muito mesmo. Isso é dito pelos países asiáticos, orientais. O povo ocidental fala demais. Eles têm a prática de parar e meditar. Então, nós temos que trabalhar isso. Bom, eu mostrei Moisés sob forte emoção, não explodiu, não atacou ninguém, não contra-atacou, mas ele fez a oração errada que veio ali trazer um prejuízo muito grande. Então, as emoções mexeram muito com Moisés e ele fez a oração errada. Agora, eu quero que vocês vejam casamento. Vai comigo no livro de Jó. Antes dos Salmos, você tem o Jó. O que é abrir a boca sob forte emoção? Livro de Jó. Capítulo 1. Para a gente ter uma base, né? Vocês estudam a palavra, já tem essa base, mas há pessoas que ainda não têm. Estão começando agora, então vamos ajudar essas pessoas. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha para cá, pessoal. Vocês já sabem que Jó foi o homem mais rico do Oriente. Foi o mais rico, o mais influente. Todo mundo que queria um conselho ia até o Jó. Que queria uma sabedoria ia até o Jó. Que não queria errar ia até o Jó. Coisa interessante. Então vamos direto no versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás:
Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Dá uma paradinha, aqui começa a desgraça do Jó. Jó não tinha uma Bíblia para fazer estudo da palavra de Deus, para entender as coisas espirituais. Jó era sincero, amava a Deus, servia a Deus, fazia seus sacrifícios a Deus. Mas o que aconteceu agora? Bom, agora o diabo pediu, jogou na cara de Deus e disse: toca no que é dele. Ou seja, tira essa proteção toda, tira as coisas dele que ele recebe da tua mão, para ver se ele não joga na tua cara e não vai até blasfemar, vai te xingar, vai falar besteira, vai te xingar, vai te ofender. Então Deus autorizou Satanás. É bom lembrar, pessoal, quem está começando a caminhada de fé agora, Deus só autorizou o diabo a atuar no Jó, porque Jesus não tinha ido à cruz, tá? Hoje não haveria a menor possibilidade de ser autorização de Deus. O que acontece é falta de entendimento. Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, voltando. Então o diabo vai e toca em todos os bens, destrói tudo, a família, tá? A mulher não. Bom, aí o diabo, não satisfeito, volta a falar com Deus, e Deus diz: vai lá, toca nele. Diz a palavra que abriu-se uma chaga no corpo de Jó, que foi uma coisa tenebrosa. Jó ficou tão enfermo, que ele emagreceu e ficou com a pele colada nos ossos. E era um mau cheiro, feridas, que ele pegava um pedaço de telha e coçava, de tanta coceira, coisa desesperadora. E aí, bom, a mulher de Jó, o que você pensa? Logicamente, ele era o homem mais rico do Oriente, o mais rico, primeira dama da riqueza. O que a época oferecia, ela tinha o top de vida, o melhor de tudo. Então ela tinha acesso a tudo de bom e melhor que havia sobre a terra. Nenhuma mulher podia desfrutar como ela. O marido era o homem mais rico, só que agora ele é o mais pobre, o mais miserável. Só ficou ela, ele e a casinha deles, a casa, porque o restante foi tudo. Destruiu tudo, as casas dos filhos, os animais, tudo. O que aconteceu? Quando a mulher do Jó viu aquilo tudo, dentro dela, ela não entendeu nada, e seria difícil entender, surgiram sentimentos que se misturaram tanto, que ela virou-se para ele, revoltada contra Deus, revoltada contra ele, revoltada contra as circunstâncias, contra toda aquela adversidade, por conta de todas aquelas perdas. Ela entra, a gente sente assim um misto de angústia, desespero, revolta, raiva, ira e por fim a explosão do ódio. Pode imaginar que aquela mulher é uma bomba que vai explodir com o marido? Sim. Vai no versículo de número, pega comigo no versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Quem vai comigo? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Dá uma paradinha. Ela poderia ter falado isso com o marido? Será que ele não está sofrendo mais do que ela? Porque, gente, olha o tempo, a época. Ele era o marido, o provedor, o senhor da casa, sacerdote da família. As provisões vinham através dele. Para pensar. O estado que esse homem está, de emoções, de angústia, de tristeza, sem entender as coisas.
Tanto que no decorrer do livro ele apresenta que ele pensa que Deus diretamente fez aquilo, diretamente. Mas não se revolta contra Deus. E aí? Então ela vira-se para ele e diz: você ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, você agora é pior que um verme, você é pior que um lixo. Vocês podem imaginar essas palavras no ouvido do Jó? Podem imaginar essas palavras. Mas não são apenas as palavras. Elas estão cheias de sentimentos. Aí é que entra o peso. Pode imaginar isso dentro dele para aumentar a carga do sofrimento dele? Então, nessa hora, ele solta uma explosão, porque suplantou a carga do suportável dele, daquele momento, do momento. Aí você vai ver comigo o versículo 10. Mas ele lhe disse, vai comigo, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó? Está vendo, irmãos? Olha os lábios. Poderia haver pior momento do que esse para um ser humano? Difícil, irmãos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela senhora que o marido chamou de animal, quando ele tentava ter a comunhão conjugal com ela, ela dizia assim, vou ter que falar, né? Eu não sou uma vaca, só que eu não vejo você como boi. Você é meu marido, mas não é um boi. Só que aí não dá, porque eu sou vaca. Vaca e ser humano não pode se relacionar. Aquilo ficou gravado dentro dela. Foi dificílimo tirar aquilo. Então ela dizia, eu não posso. Se a classificação dele é essa, ela disse, eu não tenho como. Olha o problema que isso trouxe para a família, o casamento. Depois de muito tempo que ela conseguiu melhorar o seu estado, seu coração, liberar perdão, ela liberou, mas quando ela lembrava, era uma luta. Corações feridos, coisas muito fortes. É o tipo de coisa que a Bíblia classifica como língua, como ponta de espada. Foi lá no coração e arrebentou. Então, irmãos, nós vimos Moisés. Nós estamos vendo Jó. Jó perdeu o controle. Você em toda palavra vê um Jó humilde. Um Jó calmo. Você vê um Jó de palavras boas. Mas aqui você vê, ele chama a mulher de doida. Você é uma doida. Como fala uma doida, está falando. Quer dizer, ele explodiu ali porque suplantou a carga. Mexeu com o coração dele. Eu teria outros exemplos a trazer. Só quero ver só mais um agora, só mais um. É o Pedro antes do batismo no Espírito Santo. Dá uma olhadinha comigo, vamos rapidamente. Mateus. Capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13, o título é A Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá uma paradinha. Olha bem, hein?
Jesus disse: tu és Pedro. Pedro, no grego, é pedra, rocha. Então Jesus está falando da firmeza, né? Da certeza absoluta que o Espírito de Deus deu ao Pedro de que ele estava diante do Filho de Deus. Agora o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou, olha, essa parte fica para outro estudo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus, começa agora, em 21, atenção. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que Pedro vai fazer. O versículo 21, irmãos, Jesus está falando do que ele vai passar pelo Calvário até a cruz. Missão que o Pai deu para ele. Vai comigo, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Dá uma paradinha. Quem é Pedro para repreender Jesus? Quem é Pedro para repreender Jesus? O que é isso? Emoção. Emoção. O Pedro está agindo sob forte emoção de compaixão. Atenção, hein? O Pedro está agindo sob uma forte emoção de compaixão. Não, tipo, eu não vou deixar ninguém tocar no Senhor, ninguém vai fazer isso. Não, não, Senhor, não. Como teve alguém aí famoso, dizendo que não vai acontecer o Apocalipse. Ah, não vai não, né? Tá bom. Não vai não. Não vai acontecer o arrebatamento. Não vai acontecer não. Tá aí nos noticiários, explodiu. Você abre para pegar uma notícia e você pega o que não queria ouvir. Mas vamos em frente. Não vai, eu não vou deixar acontecer. Pedro, antes do Pentecostes. Não, Senhor, ninguém vai te tocar, não, Senhor. Ainda puxou Jesus para o lado, repreendendo. Para com isso, repreendeu. Para com isso, Jesus, não fala desse jeito. Para com isso, ninguém vai lhe tocar. O Senhor não tem todo o poder, para com isso. Pedro, vamos lá. Começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tem um exemplo que cabe aqui, irmãos, que é muito abrangente, e eu vou te dizer qual é. Duas amigas, cada uma tem o seu marido. Atenção, olha que tem coisa profunda e que vale direção de vida. Não acorda. Duas amigas, as duas são casadas, cada um tem o seu marido. E uma delas é muito caladinha, é meiguinha, nunca explode. E a outra é toda afoita. Não, comigo, bateu, levou. E aí uma tem um marido que tem uma paciência de elástico. E a outra não tem, a que é mansinha, né? Tem um marido agitado, que fala alto, que grita com ela. Aí são duas amigas, andam sempre juntas. Aí a amiga que tem um marido mansinho, que é toda espivitada, toda acelerada, toda falante, toda atrapalhada, presenciou uma cena. Olha o que é errado entrar na intimidade do casal. Amigo, cada um no seu canto. A amiga vivia dentro da casa da amiga e presenciou o marido pressionando e ofendendo a esposa. Fez igual o Pedro, puxou para o lado. Eu, se fosse você, morava debaixo do viaduto, mas não ficava do lado de um homem desse. E começou a fomentar. Chegava a fazer comparações. Você vê meu marido? Caramba, eu até reconheço que eu tenho que melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar. Mas olha como ele me trata. Olha o teu. Tu é uma bobona. Larga esse homem. Olha aí. Uma amiga, pensando que está sendo misericordiosa e não quer ver a amiga sofrer. Olha, as misericórdias, como Jesus fala do ímpio, são cruéis.
Por que não trabalhou para que aquele marido se convertesse? Não, nós vamos levá-los para a igreja. Todos de Jesus. Aquele violento ainda não. Não era para os três fazer, então nós vamos orar. Vamos orar para ele se converter. Vamos batalhar espiritualmente, vamos acabar com a farra desse demônio que deixa esse homem irado. Ele tem potestade do ar que faz isso, joga seta e seta e seta. E aí? Pois é. Então, essa amiga carnal, pensando que estava ajudando a amiga, cheia de compaixão, ia causar destruição. Lá na frente, aquele homem se converteu. E o casamento não foi destruído. Se ela ouvisse o conselho da amiga, tinha acabado com a família. A pior coisa é atuar sobre forte emoção. É melhor não abrir a boca. E aí? Aí nós temos que meditar. Qual é o remédio? Ouvir, ler e meditar. E meditar e colocar no solução. Isaías 53:7. Solução. Isaías 53:7. Todos nós precisamos, irmãos. A gente está vivendo um tempo de muitas pressões. Vai comigo. Isaías 53:7. Quem lê? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante seus tosqueadores. Pedro devia ter se calado, não calou. A mulher do Jó tinha que ter se calado, não calou. O Moisés não podia ter orado naquele momento. Ele abriu a boca. Olha, fala para o teu irmão. A boca. Diga, o problema é a boca. Diga, o problema é a boca. Vai comigo. Administre a sua boca. Administre a sua boca. A nossa boca tem que ser alvo de grande administração. De vez em quando a gente precisa fazer assim uma reciclagem. Bom, como é que eu tenho vivido? O que mais eu tenho falado? Porque isso depende muito de, olha só, fatos, circunstâncias. Quem? O que fala, com quem fala, diante de quem fala e como fala. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus.